Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um super episódio do Mentes Legais, podcast que, como você sabe, busca trazer pessoas com trajetórias interessantíssimas para que você conheça um pouco mais sobre os lados pessoal e profissional de cada um deles. E hoje, afinal, nós estamos recebendo um convidado criativo, multifacetado e cheio de histórias para contar. Pai, empresário e metido a cozinheiro, como ele mesmo se define, é o CEO da Nect Media, agência especializada em transformar marcas, potencializar negócios e dar voz a pessoas com propósito. Com uma trajetória inovadora, ele se destaca no marketing digital, no branding e na produção de eventos. Já assinou estratégias de comunicação para grandes empreendimentos e é reconhecido por sua capacidade de unir criatividade e resultados, além de compartilhar experiências como palestrante e especialista em posicionamento. Por meio dos sabores na mochila, ele mistura gastronomia, viagens e comunicação. Entre resenhas, receitas e dicas, inspira seus seguidores com um conteúdo leve, autêntico e cheio de sabor. E como se não bastasse, ele está na produção de grandes iniciativas que movimentam a cena de Campos, como o Festival Comida de Boteco e o Festival Gastronômico de Inverno. Prova que estratégia, criatividade e resultados podem e devem andar juntos. Seja muito bem-vindo ao Mentes Legais, Maurício Vasconcelos. Nossa, uma apresentação dessa, acho que nem eu me apresentaria tão bem. Depois vocês me passam, inclusive, esse texto, que eu vou usar isso em palestra, eu vou adaptar esse daí. Não tem para te apresentar, hein? Porque, nossa, bom mesmo, bom mesmo. Gente, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Dois profissionais também que eu admiro tanto, o Léo e o Matheus. Amigos pessoais e profissionais que eu admiro tanto. Um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, conversar um pouquinho sobre Sabores da Mochila, sobre Nect, sobre todas as campanhas que a gente faz e que a gente assina aqui em Campos. Trazer um pouquinho das nossas estratégias, né? Mostrar um pouco os bastidores dessas empresas e compartilhar com o pessoal que tem de bom aí pra galera assistir. É isso aí, você, cara, assunto não vai faltar. Isso tem certeza, Zé Léo. Pessoal, como a gente já mencionou aí na apresentação, o cara joga nas onças. Então a gente Cruza e cabeceia. isso, depende. Então, assim, comunicação, marketing, gastronomia, mundo empresarial. Hoje, você consegue dizer qual é a sua principal paixão profissional? Olha, Matheus, difícil. Eu falo às vezes em alguns lugares que eu vou me apresentar, né? Que eu vou falar um pouquinho da empresa também. Eu vou falar, inclusive, sobre posicionamento no digital, que tem gente que fala assim, é o cara do mochila nas costas. É o Maurício da Nect. A gente acaba se tornando o cara da empresa, né? O nosso sobrenome se torna o nome da nossa empresa. O Sabores da Mochila foi um hobby que se tornou um negócio, então é algo que é muito prazeroso, é muito gostoso de fazer, literalmente, porque eu tô ali comendo, né? Comendo, cozinhando, então assim, é um hobby que se tornou um negócio e é muito gostoso. E a Nect eu caí de paraquedas. A Nect, eu não sou publicitário, eu não sou formado em marketing. Ao contrário do que muita gente pensa. Exatamente. Muita gente acha, não, fez faculdade de marketing, fez publicidade. Eu venho da economia, sou formado em economia, fiz economia no Rio. E na faculdade de economia acabei trabalhando um pouco, vi um pouco de marketing, mas bem pouquinho. E aí quando eu tava para voltar para Campos, meu pai falou assim, volta para me ajudar no Campo Shopping. Que também Maurício do Campo Shopping. Tem isso também. E aí volta para me ajudar no Campo Shopping. Na época, o Campo Shopping não tinha rede social, não tinha nada. Eu falei, não, vou voltar, vamos ver como que eu posso ajudar. E aí voltei para a parte comercial, venda e marketing. Fui fazendo, fui gostando. E aí entendi que precisava de uma agência para atender o shopping. A gente fechou com uma agência, gostei do atendimento, mas achei que talvez poderia ter um atendimento um pouco melhor. E aí pensei, por que não montar uma agência, já que eu tô gostando disso que eu tô fazendo, e começar a trabalhar com shopping, trabalhar com algumas lojas e tal. E é aí que eu falo, que eu caí de paraquedas no marketing, e trabalhar com marketing, estimular esse lado criativo é muito gostoso. E assim, não descarto a faculdade de economia, porque me deu muito know-how, uma bagagem. me deu muito network também para tocar a empresa, conheci muita gente,
mas hoje eu acho que eu posso me considerar aí mais o cara do marketing. E uma palavra-chave, na verdade, que ele tocou, né, Léo, que é o networking, que é fundamental hoje para qualquer profissão. Ninguém sobrevive sem fazer network. Tem uma frase que, inclusive, foi falada num podcast recente, que eu gosto muito, que é o network ele te leva a lugares que talvez o diploma não te leva. Não, com certeza não. Então, assim, eu acho que tem um valor muito grande. Você conhecer pessoas é uma coisa muito importante. E não é à toa com o network eu tô aqui hoje conversando com você. Exatamente. É aquele Cristiano que não é visto, não é lembrado. Esse é o network, né? E o conhecimento, na verdade, o conhecimento é algo multifacetado. A gente pode estar falando tanto do conhecimento formal, né, que vem, de repente, de um diploma, quanto do conhecimento de conhecer, né? O que importa, na verdade, é a gente transformar isso aí em resultado para a nossa vida. Exato. Aí agora o que você estava falando aí, queria saber se você teve um gatilho em que você chegou à conclusão de falar assim, ó, agora eu vou transformar a comunicação na minha profissão. Ou você não teve esse gatilho e foi como você falou indo... Foi acontecendo. Foi acontecendo, cara. Eu sempre fui um cara que eu sempre gostei da parte de comunicação. Na faculdade, eu tive um negócio na faculdade, fiz faculdade no Rio, e aí gostava muito de ir à festa, gostava muito de ir à chopada. Desde a época da escola, eu já era o cara do terceiro ano que organizava cervejada, chopada, já era o cara do evento ali. E aí na faculdade não foi diferente. Na faculdade eu tive um negócio que o nome era 12 Nights Experience. Bonito, né? Pô, super bonito. A ideia era, todo mês eu ia à melhor experiência que tinha no Rio de Janeiro, de balada, de boate, de festa, e ia contando essa experiência dessa noite. Todo mês tinha um lugar que eu ia e trazia essa experiência. E aí a ideia era se tornar meio que um pânico, então a gente levava videomaker, a gente entrevistava as pessoas, a gente mostrava a experiência dessa festa. Era meio que um pânico universitário. Sim. Entendeu? E aí a ideia era depois pegar essas 12, a referência das 12 festas e fazer uma grande festa com essas referências, enfim. Durou 3 meses. Durou 3 meses, o negócio não fluiu muito bem. Mas eu sempre tive essa paixão pela comunicação. Então, nesse próprio negócio, os vídeos, quem entrevistava as pessoas era eu era o cara por trás eu era o apresentador. Eu era o cara que gostava de participar da edição do vídeo. Você era o apresentador, o entrevistador, o cara que trazia cerveja. Fazia tudo. Então, assim, e aí era o cara comercial também, pelo network, por gostar de lidar com pessoas. Eu era o cara que fazia a captação dos patrocinadores para os programas também. Então, assim, isso era uma coisa que acontecia. E aí foi aquilo, foi acontecendo. A comunicação, ela foi acontecendo. Acho que... E aí é o que eu te falei, né? Acho que vem desde o ensino médio, que eu me envolvia com as coisas das turmas. Meu sonho era fazer cinema. Apliquei para cinema na UF de Niterói, passei, mas meu pai falou assim, cara, cinema você não vai para Niterói fazer. Infelizmente, não vou te apoiar nisso, preciso que você, enfim, vá para um outro caminho. Não concordo e eu, moleque, 18 anos, não teria como me sustentar, mesmo fazendo uma faculdade pública em Niterói. Eu falei, não, gosto de matemática, mas não gosto de física e química, então não rola engenharia. Vou para economia, e aí me dei bem e acabei... Você é um dos primeiros que eu escuto dizer que gosta de humanas e também gosta de matemática. Porque... Raríssimo. Raríssimo. A gente, pelo menos, não se enquadra nisso. Em geral, quando a gente conversa... E a comunicação, acho que aconteceu. Acho que foi fluindo. Bom... Foi aparecendo no meu caminho, né? Mas aí você já trouxe até um exemplo de como isso realmente já estava meio que intrínseco, né? Porque você vê, na época de faculdade, qual é a forma que você foi buscando, né? Através dessa questão de festa. Eu percebo muito, Maurício, posso falar não só por essa história que você está contando, mas isso também me faz ver mais ainda, que você acaba tendo por hábito ou transformar suas paixões em profissão ou sua profissão em paixões, né? As coisas vão saindo por esse caminho, né? Curioso, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas antes da gente começar aqui, você falou que você não começa nada à toa, que tudo tem um propósito. E eu acho que, por mais que...
Eu acho que eu tenho um pouco isso também. Eu acho que eu tento, às vezes, transformar um hobby, algo que me dá prazer, e trazer isso, de repente, para o lado de um negócio, que isso tenha um retorno, às vezes nem um retorno financeiro, mas um retorno de visibilidade, enfim, a gente acaba realmente fazendo as coisas com intenção, com intencionalidade. Na verdade, a gente não pode confundir astúcia com inconsequência, né? Sim. Você quando se propõe, né? Nós aqui, nós três, eu acho que temos a mesma linha de raciocínio. A gente se propõe a fazer um negócio, né? Com astúcia, né? Mas não inconsequente. Vamos começar para ver se dá certo. A gente tem minimamente um planejamento e lógico que a gente acaba tendo um viés de procurar fazer aquilo que a gente gosta. Né? A gente vai de advogado para podcast, Para empresário. Então são coisas que Deus. Verdade. Tá engravatando. Verdade, tem isso ainda. Realmente tem essa faceta que esse rapaz aqui me fez desempenhar essa reação aí. Isso é verdade. Agradeço esse rapaz, o desenvolvimento dessa outra face profissional. Ô, Mauricinho, mas vamos lá. Hoje, ainda da gente falando sobre comunicação, né, no mundo de hoje, eu acredito que você vai saber falar disso muito melhor do que a gente, só que é um tema que está muito presente na vida de qualquer ser humano, de qualquer empreendedor, qualquer profissional, que é o papel que a inteligência artificial ela vem tomando no mundo. Sim. Né? De uma forma consciente ou inconsciente no nosso dia a dia. E a gente vem percebendo que essas coisas, que esse tema, inclusive, vem num crescente assim muito veloz. Ano passado mesmo a gente teve um dos episódios do podcast que a gente fez com a Vitória, Sim. que a gente até tocou nesse assunto também de inteligência artificial, e eu percebo que em menos de um ano para cá a coisa já mudou muito e cresce a cada dia que passa. O que você acha que hoje, né, dentro do cenário de hoje, é claro, né, mas também fazendo eventualmente prognósticos aí para o futuro, o que você acha que a inteligência artificial hoje ela traz de melhor, de mais colaborativo para o marketing, e o que você acha que ela pode também trazer de mais perigoso? Nossa, que pergunta boa, que pergunta boa. É legal você falar da evolução. Eu acho que a cada semana a gente tem uma novidade de inteligência artificial. A mais conhecida que a gente tem é o ChatGPT, mas a gente tem o Gemini do Google também, que, enfim, é sensacional. Tem as ferramentas de vídeo também, que vira e mexe estão pregando uma peça na gente, né? A gente hoje não sabe o que é um vídeo, o que é real, o que não é real. Mas, assim, acho que o que hoje agrega na comunicação e no marketing, respondendo a sua pergunta, e é uma coisa que eu converso muito com o meu time, é que eu falo que realmente a inteligência artificial ela vem para agregar e não vem para diminuir ou tirar o nosso trabalho. Então, o ChatGPT hoje ele é uma grande ferramenta para montar estratégia para um cliente, para ajudar a gente nas legendas, para ajudar a gente com várias coisas que antes a gente demorava muito para fazer, mas não significa que ele faz sozinho. Então, ainda existe a necessidade de um prompt bem feito. O que é o prompt, né? Para, enfim, quem está assistindo e não sabe o que é o comando que você dá para a inteligência artificial. Então, você tem que fazer um prompt muito bem feito para aquilo dali, para você evitar ter o retrabalho de fazer muitas modificações. Mas não exclui o fato de você receber o conteúdo da inteligência artificial e você ter que revisar. Então, o que eu vejo que é muito perigoso não é o caso do pessoal da minha agência, que eu bato muito nessa tecla com eles, e eu acho que eles têm muita consciência disso, é que a inteligência artificial ela vem para auxiliar, mas a gente não pode aceitar tudo que vem dela. E eu vejo muita gente hoje não aceitando o que vem da inteligência artificial, copiando e colando. Então não faz nem o pente fino. Pode parar no que recebe, né? Porque tem muita gente preocupada dizendo que a inteligência artificial vai tomar o lugar de fulano ou ciclano de tal profissional. Eu acho que, na verdade, a preocupação teria que ir por outro lado. É como você vai saber usá-lo. Sim. Porque ela não vai substituir você, mas ela vai substituir quem não souber usar. A gente escuta essa história há anos. Toda vez que a tecnologia ela dá um salto, a gente escuta essa coisa de que a tecnologia vai substituir o ser humano. Isso é secular da Revolução Industrial. Com certeza. Só que não tem como. A máquina ela precisa de alguém para apertar o botão. Então, assim, você tem um ChatGPT, uma ferramenta maravilhosa. Mas se você não tiver a capacidade, na verdade, de filtrar que aquilo que ela está te passando realmente é uma coisa que você pode usar, e você parou de pensar. E aí
como você falou, isso vai circular. Era, o rádio vai substituir o teatro, né? Depois a televisão vai substituir o rádio, e depois a internet vai substituir a televisão. E tá tudo indo aí. Tá tudo. E aí a gente está falando do meu lado, né, da comunicação. Mas acho que vocês podem até falar um pouco, porque eu já vejo na rede advogados que usam também da inteligência artificial para redigir processo, para rever alguns tipos de processo, fazer defesa. E assim, não dá também para você pura e simplesmente jogar um arquivo ali, pedir para a inteligência artificial trabalhar aquilo e tá pronto. Não. Isso não existe. Redigir um contrato, não dá. Claro que não, vai na mesma linha do que você falou. Você não pode confiar. Não. Né? É óbvio que todo profissional, não é só da comunicação, não é só do direito, todo profissional que está minimamente antenado com o mundo real, não é nem com o futuro, não. O mundo real, ele entende que tem coisas que vêm para ficar. Essa é uma delas. Agora, você tem que saber utilizar, né? Não é deixar a ferramenta te dominar, é você dominar a ferramenta. Então, no caso do mundo jurídico, como você falou, é por aí. A pessoa que entrega, ela vai continuar sendo um profissional meia boca. Entrega na mão. Aceita que toda vez que a gente, pelo menos eu penso dessa forma, toda vez que você lida com gente, com ser humano, você não tem como dissociar esse fator humano, psicológico, biológico da pessoa. Você vai trazer para dentro de um processo uma questão. Eu vou jogar ali na inteligência artificial, ela vai me dar, de repente, uma defesa pronta. Só que tem detalhes ali que só o ser humano... Tem nuances que você só eles consegue captar e trazer isso juridicamente no processo. Se você deixar isso a cargo da IA, ela não vai conseguir ter esse sentimento. Isso sem falar de audiência, né? A IA tentando estar lá para fazer por você. Não, e é legal até você falando isso, Léo, porque até puxando aí para campus e puxando novamente pro marketing, a gente escuta muito, principalmente empresas que vêm de fora daqui, e aí começam a fazer um trabalho de comunicação na cidade, e aí depois essa empresa que está abrindo em campus vai e procura uma agência local. E aí procura uma agência local falando assim, olha, a gente começou a fazer um trabalho com uma agência de fora, e a gente entendeu que esse trabalho ele não estava funcionando, a gente procurou uma agência da cidade para fazer a comunicação aqui na cidade. Porque Campos tem todas as cidades elas têm as suas peculiaridades. Então uma agência, por exemplo, de fora, às vezes, por mais que seja uma agência super capacitada e preparada, talvez ela não entenda muito bem o mercado local. E aí uma empresa grande, às vezes, vem com uma agência de fora, mas não consegue ser tão eficaz e tão efetiva na comunicação. E aí quando ela acha uma agência local, ela às vezes consegue ter um impacto muito maior no que ela precisa. Porque a agência conhece a característica da cidade. Tem a vivência. Consegue... vai atender de uma forma muito mais personalizada, acredito eu, o plano, a ideia que ele tem. Sim. Né? E de atingir objetivos que são resultados concretos. Agora, o que o marketing em si ele leva em consideração? Ele pega uma marca lá para divulgar. Quais são os pontos que você leva em consideração para poder trabalhar essa publicidade, digamos assim? Então, depende do tipo de produto, né? Eu acho que tudo varia muito de acordo com o tipo de produto. Hoje a gente tem trabalhado muito na agência a parte do mercado imobiliário. Sim. Então, hoje a gente tem um caminho, a gente tem processos que a gente entende como funciona um lançamento de produto imobiliário. A gente tem etapas que a gente precisa seguir. Então, vamos lá, dando exemplo de um lançamento imobiliário, então. A gente começa trabalhando na criação dessa identidade visual desse negócio. Então, o primeiro ponto é criar a identidade visual. E aí, com aquilo dali, a gente entende tom da marca, com quem ela se comunica, qual o público-alvo, persona e tal. E aí a gente vai começando a traçar os caminhos. Primeiro passo depois da marca, criação do material gráfico, posicionamento em rede social, criação de expectativa em rede social, começar a contar a história por trás desse empreendimento, quem são as autoridades, quem são os construtores, os arquitetos, trazer essa confiança para o público que está assistindo. Depois a gente começa a construir até o evento de lançamento. E aí a gente começa a fazer eventos e começa a trabalhar o público para o evento de lançamento. Planejamento do evento de lançamento. A gente planeja esse evento. Toda a parte do planejamento a gente faz. O dia do evento do lançamento, qual a expectativa de público, qual a expectativa de venda, de assinatura de contrato,
Então, assim, dependendo do tipo de produto, a gente tem etapas e processos completamente diferentes. Mas a gente tem até um quadro, não fica nessa sala aqui não, fica na sala do lado, que é um quadro de processos que a equipe também tem que entender como funciona a entrada de um cliente, qual o pontapé inicial e como que a gente vai dar andamento nesse cliente. Lembrando que o marketing, o trabalho nosso, é uma montanha-russa. O auge, assim, a gente tem um pico, que é quando o cliente ele entra, a gente produz o conteúdo, e aí esse conteúdo ele começa a ficar, o público começa a ficar mais acostumado com esse conteúdo, então o engajamento ele começa a cair um pouco, até que a gente vem com uma campanha nova. Sobe de novo. Então, por isso que é importante a gente entender também, sempre estar renovando a ideia, estratégia, Isso aí campanha. assim, lógico que guardando as devidas proporções com o mundo corporativo, é basicamente uma análise SWOT ali do processo, sem se analisar o força, fraqueza do empreendimento. E eu acho que isso também compensa muito para você entender até onde que o seu projeto pode chegar e que público você vai atingir, né? A depender do produto, obviamente, né? É direcionar a mensagem, Exato. para o público. Mauricinho, vamos agora partir para um outro lado. Vamos agora falar de gastronomia. Agora, Nesse tempo em que você iniciou o Sabores na Mochila, né, como você falou, era um hobby que acabou virando um negócio. Eu sempre curti muito acompanhar esse aí. Sabores na Mochila. Se você assistir esse vídeo com fome, é complicadinho. Nesse tempo a gente viu diversos tipos de resenhas inicialmente que você fez. Hoje você, né, também está fazendo muitas receitas. Tem muita coisa bacana ali, muita coisa legal. E as coisas legais estão ali, evidentemente, para a gente ver. Mas teve algum perrengue que você passou desde que você iniciou essa jornada gastronômica no Sabores da Mochila? olha, Matheus, tiveram perrengues. Ontem mesmo eu estava conversando com uns amigos sobre Sabores na Mochila. E aí, assim, Jennifer, ela me acompanha, né? Minha esposa, ela me acompanha em algumas resenhas. E no início do nosso relacionamento, ela era uma pessoa com paladar bem infantil. Então a gente tinha um pouco de dificuldade, assim, quando a gente ia para um restaurante, de achar algo que ela se interessasse. Hoje em dia ela já melhorou bastante. E aí uma das resenhas que a gente foi fazer, a gente foi a BH. E a gente foi num restaurante muito conhecido, muito chique em BH. E o chefe fez questão de acompanhar toda a resenha. E quando o dono do restaurante ou o chefe tá ali perto, a tensão ela já aumenta, né? O cara tá ali pertinho acompanhando. E eu, início de relacionamento e conhecendo, mas já sabia que ela tinha as dificuldades dela. Beleza. O chefe me prepara um menu de 12 etapas. E era um menu degustação. Então, assim, as coisas elas vinham pequenas e eram muito sofisticadas. Então, a gente recebeu vieira, tartar. Cara, tinha coisa que chegava pra ela e ela fazia caras e bocas, e ela é uma pessoa muito expressiva, você conhece ela é muito expressiva, e o cara perto, e eu suava frio, porque eu ficava pensando assim, nossa, esse cara tá percebendo que ela não tá gostando, e algumas coisas ela nem comia, e eu fiquei numa saia justa com um cliente ali perto, que foi assim, complicadíssimo, mas não foi uma experiência ruim, foi uma saia justa, tudo que eu comi foi muito bom, mas já tive experiências ruins. Porque as pessoas me perguntam, não é possível, todo lugar que você vai é tudo muito bom, você pode ter tudo muito bom, tudo muito gostoso, não teve um lugar que você foi, teve alguma coisa que você não gostou, um atendimento que não foi legal, e eu falo, olha, os que eu não gostei, ou que realmente não foi bom, e já aconteceu, e aconteceu 4 vezes, então, pô, em 270 resenhas, eu tive 4 resenhas que eu não publiquei. E que realmente não deviam ser boas, né? Porque marcaram 4, né? Pois é. 4 que eu não publiquei. Porque acontece, Matheus, assim, quando eu vou fazer a resenha, não é só um prato que eu como. Sim. São vários. Nesses vários, óbvio que tem uma coisa ou outra que eu não gosto. E aí, quando isso acontece, o que acontece? Eu não coloco no vídeo, geralmente. Então, se eu tenho um prato que eu não gostei muito, ele não vai pro vídeo, eu não falo dele. E se tem um prato que eu gostei mais ou menos, ele até aparece, mas eu não foco tanto nele. Não dou tanta ênfase nele no vídeo. Agora, essas 4 resenhas foram experiências muito ruins.
Eu passei para os donos que eu não gostei do prato ou que atendimento foi alguma coisa que me deixou É desconfortável. uma soma, às vezes, de fatores. Então, não é só a questão do Sim, prato em si, é só o sim. paladar, né? Sim. É a experiência. E aí não tinha como eu passar que tinha sido uma experiência muito boa para quem me acompanha, porque não tinha sido. Então eu fui bem sincero. Eu falei pro dono do negócio tudo o que aconteceu, dei o feedback para ele, não publiquei o vídeo. Eu devolvo, porque hoje as resenhas elas são remuneradas, então eu devolvi o valor que ele tinha me pagado para ir no lugar. E a única coisa que eu não faço, porque aí também eu tive todo o meu deslocamento, eu fui lá, eu experimentei os pratos e dei o feedback sincero, o meu consumo continua sendo por conta do restaurante. Até porque aquilo dali foi um trabalho, foi um tempo que eu desprendi. Mas eu devolvo e falo, olha, não vai ser uma coisa que eu vou divulgar e já aconteceu 4 vezes. Não, isso aí é complicado. Eu acho que o mais complicado, além da experiência, é você ter essa conversa com o dono. É complicado, Léo, mas eu acho assim, faz parte, e se sou eu do outro lado, eu acho que eu gostaria de saber. Não, com certeza. Né? Isso aí, você pensa desse lado. Se eu sou um empresário, eu ia querer saber. Agora, diz aqui, qual é a receita que você mais gosta de fazer? A receita, eu amo risoto. Apesar de dar um trabalhão, eu amo fazer risoto e eu adoro fazer massa. Então, massa é uma coisa que me traz um conforto, me traz uma memória afetiva também, casa de vó, Cozinhar é terapêutico, né? almoço em família. Então, as pessoas me perguntam, seu prato favorito? Sem sombra de dúvida, macarrão carne moída, macarrão bolonhesa. Se eu pudesse, eu comeria 30... O mês inteiro eu comeria. Macarrão carne moída com cheiro de domingo. É afetivo. É afetivo. É afetivo, é uma coisa que eu como no enjoo, eu como no almoço, como no jantar, eu como hoje, como amanhã, não tem problema, é uma coisa que eu gosto muito. Muito bom, realmente. E tem alguma receita que você, tipo assim, você teve uma... Você buscou fazer e na hora que você colocou em prática, você viu, opa, isso não era bem assim como eu esperava, não gostei tanto. Matheus, eu tive um programa na Record, né? Sim. Tive um programa 6 meses na Record de... Nunca contei isso, muito menos ao vivo. Exclusivo. Exclusivo. Tive um programa na Record. O programa piloto que eu fui fazer, que ia ser o primeiro episódio, eu fui fazer um ceviche. Fui fazer um ceviche e geralmente é uma receita que eu faço rápida, tranquila. Só que como era um programa, ia demorar mais tempo, era pra TV, era um programa que ele tinha que ser contínuo, ele tinha pouco corte, ele não era ao vivo, mas ele era contínuo. E aí a receita eu não tinha que legendar, eu ia dando a receita como se fosse esses programas que a gente está acostumado na televisão de receita. 6 minutos de programa direto. Gente, ceviche é uma receita que você faz rápida, já com mise en place pronto. Eu levei mais ou menos 2 horas para gravar. Os 6 minutos. Os 6 minutos. Nossa. 2 horas para gravar 6 minutos. E eu peguei uma receita, eu já sabia fazer ceviche, mas eu quis pegar uma receita da Paola, Masterchef, para replicar. Fui fazer o ceviche. Na receita dela tinha 3 tipos de pimenta. E usei os 3 tipos de pimenta. Matheus, na hora que eu fui provar, tava incomível. Não dava para comer. Tava muito picante. Eu gravando, eu comecei a suar, comecei a ficar vermelho. E tinha que fazer a cara de que tava bom. E na edição eu falei assim com o videomaker, eu falei, cara, corta a parte da pimenta, porque se a pessoa for fazer em casa, Vai ficar um desastre. vai ser o primeiro episódio e último. Porque vão mandar reclamando, porque eu usei uma dedo de moça, usei uma pimenta biquinho e usei calabresa. Então, assim, ficou muito apimentado e foi, assim, um desastre. Um ceviche, que era uma coisa simples, ficou desastroso. E pimenta não é qualquer paladar que aceita, não. E é uma coisa que eu gosto. Eu também adoro pimenta. E eu adoro, Léo, adoro pimenta e ficou, assim, intragável. Mas esse poliamor aí de 3 pimentas aí, não deu. Acho que só pra Paola, lá da Argentina, que tá acostumada. Vai ver o que a Elisa Maria Braga passa. Imagina se você tivesse que apertar aqueles cachorrinhos lá na geladeira aí, não é certo, não. Vocês querem nem chegar nem no cachorro. E antigamente ainda tinha que passar debaixo da mesa. Ela não tem idade mais pra isso, coitado. Não tem, não. Não, cine igual. Mauricinho, e você tem ou teve, seja na gastronomia,
no marketing ou na vida pessoal? Algum ídolo? Senna. Acho que a nossa geração... Assim, falando em ídolo famoso, pessoa mais grandiosa, Senna. Meu pai foi uma referência para minha vida, um cara que, enfim, até hoje me inspira muito e eu trago muito aprendizado que eu tive com ele para minha vida pessoal, para minha vida profissional. Mas falando assim de um ídolo famoso, e aí vem do meu pai também, né? Porque eu era muito pequeno ainda para assistir as corridas do Senna, mas meu pai sempre falou muito, e até mesmo depois da morte do Ayrton, a gente assistia muito Fórmula 1, aí veio o Barrichello, depois como brasileiro, né? Mas a gente teve o Schumacher, veio também o Felipe Massa, então sempre tive aquilo de acompanhar a Fórmula 1 no domingo, reunir a família, ele era um cara que gostava muito disso. E, assim, trazendo toda a trajetória do Senna como um cara que ia além dos limites e botava o máximo de pressão na pista, mesmo com um carro não tão bom, mesmo com uma equipe que nem era a equipe campeã, e ele conseguia chegar lá na frente. Então é um cara assim que realmente me inspira demais. Eu acho que a nossa geração, o Senna é muito representativo. Seja porque, obviamente, né, nós três aqui, falando de nós três, nós éramos muito pequenos, né? Quando ele faleceu. Mas imagina como que marcou. Mas como que parece que é presente até hoje, né? Porque eu não sei se talvez, como você muito bem mencionou, que seu pai, né? Isso veio do seu pai, acho que nossos pais talvez, Sim. por terem acompanhado melhor, passavam isso pra gente. E o posterior também, né? Porque a questão, aí já entra na questão do marketing comercial. Porque eu tive, por exemplo, a papete do Seninha, a Oxina, o Gibi aberto. Então parecia, ele ficou uma presença muito viva mesmo depois, então, acho que para nossa geração. As pessoas, quando tinha corrida de domingo, as pessoas se reuniam, botavam a camisa do Brasil, eu reunia a família para assistir com ela. A musiquinha, né? E aí falando do marketing, a música do Senna é marcante na nossa cabeça até hoje. Uma época boa de ser patriota, né? Ela, e sim. E você falou isso do Seninha. O Seninha é vivo até hoje, né? Assim, você tem um desenho de Seninha até hoje, vira e mexe eu pego. As crianças hoje têm uma autonomia de YouTube que é incrível. Mesmo eles tendo acesso só ao YouTube Kids, eles conseguem margear ali entre os vídeos. E esses dias eu fiquei surpreso que era o meu filho, ele assistindo um vídeo do Seninha, e era um Seninha que ele se vestia de Homem-Aranha, enfim. E aí eu fiquei assim, nossa, o meu filho, eu assisti o Seninha também, e agora o Isaac assistindo o Seninha também. Então assim, como que a memória do Ayrton ainda está viva em alguns produtos. E falando inclusive de produto, não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa disso, tem um empreendimento em Balneário Camboriú, que vai ser o maior arranha-céu, não sei se é do mundo, posso estar errado nessa informação, mas da América Latina com certeza é o maior arranha-céu, que chama Senna Tower. É a marca do Ayrton Senna em Balneário. É um arranha-céu assim, fora do comum, fora de série, assinado pela Viviane Senna, que é a irmã do Ayrton, arquiteta, e que prova que a marca Ayrton Senna tá viva até hoje, né? O legado, né? Deixado e marca, tudo. Agora, falando de momento marcante, né? Você tem um momento histórico que você gostaria de ter presenciado? Que pergunta, tem tantos, né, pai? Tem tantos. Léo, é curioso, cara, é curioso o que eu vou falar, o momento histórico que eu vou falar é curioso, porque, como eu falei, eu sou um cara que eu acho que eu tenho uma relação muito forte com a comunicação. Então, grandes oradores aguçam muito a minha curiosidade de querer ir mais além. Na época da escola, tinha uma coisa na escola onde eu estudei que se chamava Reader Sessions, que era tipo um teatro, mas era voltado para a história dos Estados Unidos, uma pegada mais voltada para inglês e tal. E em um desses episódios, a gente estudou muito a história do Martin Luther King. E aí a gente precisou ir muito a fundo no discurso dele final. A trajetória dele na cidade de Selma e o discurso dele final. E aquele discurso dele
eu fui tão a fundo, pesquisei tanto, me envolvi tanto, e pô, eu era moleque, que foi uma coisa que ficou muito registrado na minha memória. Eu fui muito além, e eu tenho muito aquilo dali como inspiração para me comunicar. Eu vi, revi, estudei o discurso dele. Então, acho que é o momento da história que eu acho que eu gostaria de estar ali presente para escutar, porque foi muito inspirador para muitas pessoas, foi revolucionário para o momento que o negro estava vivendo nos Estados Unidos, foi libertador e... Você viu o poder da palavra. E foi o poder da palavra. A gente teve grandes oradores, a gente tem, enfim, Jesus Cristo, a gente tem grandes oradores, mas isso daí me marcou tanto que eu acho que é um momento da história que eu gostaria de estar ali presente para escutar, sabe? Bacana, gostei da resposta, muito bom. Porque realmente, se a gente parar para analisar, novamente falando de legado, o legado que uma figura como Martin Luther King deixa, através do poder da palavra, e nós três que trabalhamos com palavra, né? Realmente é algo muito inspirador, sem sombra de dúvida, e poder ver isso aí teria sido legal. Eu gostei da sugestão. E falando também ainda em momentos marcantes, tem alguma viagem inesquecível para você? Difícil, porque eu acho que assim, cada viagem ela tem o seu momento especial e tem o seu momento inesquecível. Escolher uma como uma viagem inesquecível é complexo. Eu tenho viagens que fizeram eu ter uma virada de chave e mudaram talvez pensamentos e algumas condutas minhas. Mas assim, pegando uma, Matheus, eu gosto muito de trazer uma viagem que eu fiz para o Peru. Eu fiz Cusco e Machu Picchu. Era um momento que eu estava passando por muitas transformações na minha vida. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Eu estava começando a NECT. Eu tinha terminado o relacionamento, eu estava começando a NECT. E meu pai estava num período de depressão muito profunda. E aí foi uma viagem que eu fui... Foi minha primeira viagem sozinho. Eu fui sem ninguém me acompanhando. E foi uma viagem de autoconhecimento. E aí eu fui para Machu Picchu. E lá em Machu Picchu eu fiquei num mosteiro, que era o Monastério São Pedro. E durante 3 dias eu me adaptei à rotina dos monges. Então, assim, era muito bacana. Eu tinha que acordar 4 horas da manhã, tinha um momento de oração e meditação. Eu tinha que fazer o de jejum com eles. Teve todo aquele momento ali de reflexão, essa pegada espiritual muito forte. E aí foi uma viagem que eu conheci muito lugar legal, conheci Machu Picchu. Cusco é uma cidade super interessante também, então além de Machu Picchu eu fiz algumas montanhas, então fiz umas trilhas que foram muito desafiadoras também, que, enfim, trago muita experiência legal dessa viagem. E tive um momento no Mercado Central de Cusco que eu fico até arrepiado com essa história. Como eu falei, meu pai estava passando por uma depressão. E aí, conhecendo umas pessoas me indicaram um xamã no Mercado Central. E aí eu fui nesse Mercado Central, fui conversar com esse xamã. Enfim, vem de uma história com a Igreja Católica. Sempre gostei muito de estudar sobre religião. Então, me considero um cara cristão, mas fui de curiosidade para ver como ia ser a experiência e fui conversar com esse xamã. E aí esse xamã, ele simplesmente passou um pente fino na minha vida, sem eu falar nada. E aí você fica, né, mexido. A gente sabe que eles falam muitas coisas que são genéricas e que servem para todo mundo, mas eu fiquei meio impactado. Falou especificamente do meu pai, que ele estava passando por um momento que ele precisava de ajuda e de ajuda espiritual, e aquilo dali foi cheio. E falou, enfim, pediu pra gente fazer um momento de meditação junto, a gente fez, disse que meu pai ia superar isso, e me passou um olhinho para eu levar de volta pro Brasil, para eu presentear o meu pai. Volto pro Brasil com esse olhinho, presentei o meu pai com esse óleo, e meu pai, e aí era um olhinho que ele tinha que passar atrás da orelha e passar aqui na testa. Eu sei que uma semana meu pai usando o olhinho
a depressão pura e simplesmente sumiu. Forte. Então, assim, é uma coisa que eu acho que foi uma viagem que muita coisa aconteceu e que para mim teve um significado muito grande, sabe? E eu conto essa história porque realmente eu tive algumas viradas de chave ali, de pensamento e que tiveram um significado muito forte para mim. E é uma viagem que eu indico para todo mundo. Se você não conhece ainda Cusco, Machu Picchu, Lima, cara, vai sem sombra de dúvidas que é incrível, é sensacional. Não, e você já escolheu o roteirista para poder colocar isso em prática com Minha Palace? Já tem o roteiro de filme, né? Do Trip Movie aí, já... Foi uma experiência incrível. Essas pessoas têm esse olhar de Europa. Sim. E você precisa experiência. E é do lado, Não, e todo o contexto, né, também que envolvia essa viagem, realmente, isso aí dá um roteiro, hein? Acho que bem assim. foi muito bacana. Agora, Mauricinho, indique pra gente aqui. Você tem um livro que você acha que todo mundo deveria ler. Vários. Eu adoro ler. Mas tem um livro que mexeu muito comigo e ele chama Meninos de Ouro. Eu acho que a gente acaba indo muito... Às vezes a gente acaba indo muito nos livros que as pessoas, que os empresários e empreendedores acabam indicando, a gente acaba caindo muito nos mesmos livros. Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Maravilhoso, atemporal. Dale Carnegie, o cara é fenomenal. Força do Hábito, Mindset, Hábitos Atômicos, O Segredo, são livros excelentes. Mas esse Meninos de Ouro foi uma história que me cativou muito. É a história de 7 remadores na Olimpíadas de Hitler, na Alemanha. A Olimpíadas ela aconteceu na Alemanha, eram remadores da seleção americana de remo, e eles foram campeões na Alemanha, sendo que a Alemanha era uma grande favorita. E traz a trajetória de todos os 7. Então ele conta a história pessoal de todos os 7, depois ele faz um compilado e mostra como eles funcionavam como equipe. E a história do remo também é um esporte muito interessante, né? Naquela época era um esporte muito nobre da Olimpíadas, era um dos mais nobres da Olimpíada, então você ser campeão no remo era uma coisa assim fora de série. E essa equipe americana, formada por pessoas tão diferentes e que conseguiam funcionar tão bem como equipe, e conseguiram ganhar um ouro numa Olimpíadas que era uma Olimpíada que estava sendo vista pelo mundo inteiro numa pressão muito grande, um ditador, um cara que estava, enfim, causando um caos no mundo, né? O contexto era muito Desfavorável para os caras. E eles serem campeões, e aí mostra essa questão de como é importante você ter um líder para liderar essa equipe, como você consegue usar, transformar pessoas que talvez não se encaixariam em uma posição e você puxa para uma outra posição e ela se torna essencial. E aí eu trouxe muito isso para minha empresa, de como lidar com a minha equipe, como de repente eu tenho uma pessoa numa posição e aí eu tô vendo ali que ela não tá funcionando e eu continuo insistindo. Pô, será que não vale a pena uma conversa e entender, você tá no relacionamento. Será que essa pessoa, eu não posso jogar ela de repente por uma organização de evento e ela vai performar melhor fazendo organização de evento e relacionamento ela não estava performando tão bem? Entendeu? Então foi um livro que me motivou muito a ter essa reflexão e é uma história. Então, assim, ele não te dá recados e ferramentas para você usar na tua vida pessoal. Conta uma história e... Mas dá para você tirar muita coisa boa. Não é diretamente um livro de autoajuda, por exemplo. Exatamente. Aliás, eu sou totalmente contra esse título, né? Porque livro de autoajuda é para quem escreveu, para quem lê ajuda. Quem lê ajuda. Gostei dessa... E é um institucional, então assim, é muito bacana. Eu não sei vocês, mas tudo que eu leio e que eu assisto, principalmente quando é uma história real ou baseado em alguma coisa que aconteceu, cara, depois eu perco um dia ou uma semana indo a fundo. Eu faço isso. Não tem jeito. Então, assim, foi um livro que depois que eu terminei de ler, eu fui pesquisar a história de cada um. Queria ver quem estava vivo, quem tinha morrido. Queria ver como realmente aconteceu. Queria ver se tinha vídeo. Então, assim, eu fui a fundo e é uma história realmente muito... era romanceado e o que né? Eu tenho esse hábito também, isso é bacana. E gostei da indicação que esse aí é um livro... Fala ainda, né? Bom.
E o que que o Maurício de hoje falaria para o Maurício de 15 anos de idade? Caraca, essa daí. O Maurício de hoje falaria pro Maurício de 15 anos atrás. 15 anos de idade ou 15 anos atrás? Verdade. Eita. Matheus. Mas se você tiver um conselho pro Maurício de 15 anos atrás... Um conselho pro Maurício de 15 anos atrás. Eu acho que seria... Nossa, agora... Pro Maurício do passado. Pro Maurício do passado. Difícil me deixar em saia justa sem respirar. Pro Maurício do passado, eu acho que o conselho que eu daria seria para investir mais na educação. Eu acho que hoje eu tenho uma maturidade muito maior para cultivar hábitos melhores, para me cuidar e para procurar conhecimento. O Maurício de 15 anos atrás, ele era muito curioso, mas ele era preguiçoso. E ele vivia como se não houvesse amanhã. Então, eu acho que um dos conselhos que eu daria era para ele procurar mais conhecimento, se capacitar mais, estudar mais. Eu era um cara que eu não gostava de estudar. E eu acho que isso veio com a maturidade. Então, nunca fui o melhor aluno da sala. Eu era o cara ali que estudava para passar. Era da resenha. Era o da resenha. Mas eu acho que o que eu falaria para investir mais em conhecimento, estudar mais. E eu sempre fui um cara, como eu falei, eu vivia como se não houvesse amanhã. Eu acho que eu me planejaria melhor pro lugar que eu tô hoje. Então, assim, já começaria a poupar, já começaria a pensar em investir, alguma coisa assim, que foi o que o Maurício de lá atrás não fez. E que eu acho que eu comecei a fazer isso muito tarde. Eu acho que eu daria esse conselho para ele. Se planeje melhor pro seu futuro. Entendo bem. Entendeu? Só deu conselho bom hoje. É verdade. Léo, não viaja. Que bom. Tá Tem satisfeito? muita coisa. Ou pro Max? Pro Max. Maurício, pô, muito obrigado, cara, por esse fluiu uma conversa, né? Sempre como a gente já imaginou que seria muito agradável. Você trouxe tanta coisa bacana aí na conversa, né, Léo? Saímos pra vir pra cá com um roteiro, mas fugimos totalmente, que a conversa foi tão natural. Foi isso que é bom, né? Que bom. Acho que vocês também são duas pessoas que conseguem deixar a conversa muito leve. Parece realmente que é um bate-papo, não parece que tem um monte de câmera aqui gravando The Kennedy. Eu me senti realmente numa resenha. E isso diz muito mais sobre vocês, que vocês deixam o convidado à vontade para isso. Obrigado. Então acho que é por isso que fui aí de forma tão natural. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E foi muito gostoso. A gente que agradece. A gente que agradece, obrigado a você pela receptividade, pela conversa, pelo bate-papo. Faço nossas, né? Posso falar para você dando ar. Faço nossas suas palavras. Realmente é do jeito que a gente gosta, já que é assim que a conversa vai fluindo bem, né, Anderson? Muito obrigado e obrigado a você que mais uma vez nos acompanhou, mais um super episódio de Mentes Legais. Fique de olho nos próximos episódios, se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu like e acompanhe as próximas Mentes Legais que vão passar por aqui. Fique com Deus e um forte abraço.